Hoje é dia de Pomarola, da pizza, do tchau, até mesmo a origem da rivalidade entre Corinthians e Palmeiras. Aliás, Palestra Itália. São essas e outras influências que podem ser consideradas fruto da imigração italiana no Brasil. A imigração italiana ocorre majoritariamente entre meados do século XIX e a primeira metade do século XX. Essas imigrações podem ser divididas em duas grandes fases. Só no Brasil, há uma estimativa de 1,5 milhão de imigrantes italianos. Rebobinando. Enquanto isso, nas longínquas terras da Itália, no século XIX... Ei bambino, come stai? Bora ser felice lá no Brasil. Deixa disso, te prometo casa limpa, roupa e louça lavada. Partiu ser felice. Martirio tormento de amore, il delirio fa parte do core. E assim eles foram felizes para sempre. Ou não. Na primeira metade do século XIX, na região que hoje vemos a Itália, teve início um processo que tentava unificar diversos e pequenos estados sob um único governo. Mesmo após a unificação, que resultou no Estado italiano, a condição do povo da região não melhorou. Grande parte da população vivia na área rural, mas as terras pertenciam a poucos proprietários. Isto, aliado ao rápido crescimento da população e às altas taxas de impostos, fazia com que fosse muito difícil retirar o próprio sustento da terra. E aí, o povo começou a migrar para as cidades. Devido às guerras prolongadas, o jovem país estava muito atrasado em seu processo de industrialização, e as cidades não conseguiam absorver as grandes massas de imigrantes que para elas iam. O número de desempregados nas cidades tornou-se enorme. Diante deste quadro, a imigração aparece como alternativa que oferecia a promessa de uma vida melhor. Milhões de camponeses começaram a buscar emigrar, inicialmente para países vizinhos e depois para outros como os Estados Unidos, Canadá e o Brasil. Eita, que a vida não está fácil, bambino. Já perdi terra, comida. Já ouvi você falar do Brasil? Veja isto, é lá no Brasil. Vamos pensar o Brasil um pouco antes da chegada dos imigrantes. Em meados do século XIX, promulgada a Lei Eusébio de Queiroz, proibindo o tráfico negreiro, com o aumento dos movimentos abolicionistas, seria difícil para o Brasil manter o sistema escravocrata vigente. Outro aspecto importante, esse já no início da República, foi o aumento e a aceitação do darwinismo social, uma teoria de branqueamento, a qual defendia que o desenvolvimento do país estaria aliada à quantidade de homens brancos. Logo seria interessante a vinda dos imigrantes italianos para esse contexto brasileiro. O plano é infalível. Traz a rapa toda da Europa, vamos embranquecer geral e pau no gato. E foram nas regiões Sul e Sudeste o maior fluxo de imigrantes italianos, e com o passar do tempo ocorreram migrações entre as cidades do Brasil. Diferente das promessas, a vida dos imigrantes não foi nada fácil. Submetidos a uma árdua condição de trabalho e uma desvantajosa remuneração, se viam cada vez mais endividados. As atividades econômicas predominantes desempenhadas entre eles estavam presentes nas colônias e fazendas cafeeiras, nas indústrias e diversas atividades como vendas e artesanatos. As influências vão além da culinária. Os bairros paulistas da Moca, Bexiga, Brás e até mesmo a cidade de Caxias do Sul há uma expressiva contribuição dos imigrantes italianos. Até mesmo na nossa própria língua. A expressão tchau, nhoque, espaguete, fogazza, pizzaria, entre outros. A própria rivalidade entre Corinthians e Palmeiras tem aí um toque italiano. O Palestra Itália, hoje o atual Palmeiras, fundado pela colônia italiana, atraiu ex-corintianos italianos que não se sentia totalmente representado. Sindicatos, greves, relações políticas entre Itália e Brasil, e até mesmo na economia há traços da imigração, pois o Brasil passava da economia escravocrata para a assalariada. Contribuíram com o crescimento das indústrias, bairros e cidades e com a diversidade do nosso país.
fruto da miscigenação. Não, miscigenação, é. É isso aí, pessoal, mas lembre-se, a história não é imutável e não esgota em si só. Então, forza ragazzo, in avanti!